Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques e início de segundo tempo lá na Arena e o Grêmio vai arrasando para cima do Avaí, 4-0 no primeiro tempo. E pode ir muito mais agora nesse segundo tempo. O Internacional ontem perdeu para o Flamengo, mas um jogo totalmente atípico e a reclamação é grande do Internacional em relação à arbitragem, se sentindo extremamente prejudicado, né? Terminando o jogo nada mais nada menos que com 9 homens. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo, ele, polêmico, reverente, Ângelo Garbasco. Ó, a voz do além. A voz do além. Mas nem comecei a falar, já iniciou assim. Imagina quando eu falar. Ó, mas que coisa. a voz do além. Nem iniciei ainda. A voz do além. Calma, deixa eu falar primeiro. Hugo Larroque, 100% algodão. Tudo maravilha, já estava com saudade sua, desse público maravilhoso. Pois é, mas tu andava aí na Semana Farroupilha, vamos dando lá. shows para tudo que era lado. Vamos brilhar um pouquinho com os amigos. Certo. E Giovanni de Oliveira. Se é Oliveira, não precisa dizer absolutamente mais nada. Bom, você nos acompanha nos canais 24 e 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, tem as nossas plataformas digitais aí, para que você acompanhe a nossa programação, nosso programa Dois Toques, enfim, toda a nossa RDC TV, uma emissora genuinamente gaúcha, né, focada aí nos assuntos do nosso Rio Grande, com produção totalmente local. É importante que você compartilhe aí também nas suas redes sociais. Só você digitar RDC TV Digital e você nos assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Então faça isso acompanhando aí, tem além das nossas plataformas, todas, incluindo também o Instagram da nossa RDC TV, é só você digitar RDC TV em todas as plataformas digitais. E o Instagram da nossa RDC TV para você acompanhar aí os movimentos, né, os bastidores da nossa emissora, o meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira, Dois Toques. Nosso Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, Inovação é nossa área. Masal, 65 anos, nossa força e tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família. Também uma instituição genuinamente gaúcha, mais do que centenária, é o caminho certo, né, para a sua segurança e da sua família. Bom, início, né, de segundo tempo, o Grêmio vai sendo arrasando aí o Avaí. Nada mais, nada menos que 4-0 no primeiro tempo. Agora daqui um pouquinho aquela, aí 10 vira em 5, né? Como se dizia antigamente. Os gols, Luan, uma grande partida, Luciano, Tardelli. Luciano, Tardelli e já te confirmo aqui o primeiro gol. O Tardelli fez o primeiro, David Braz fez o segundo. David Braz. Luan e Luciano. Terminou o primeiro tempo, a gente estava vendo antes de vir para cá, ninguém nem suado, né? O Grêmio fez 4-0 e não suou. Né? Tranquilo. Bom, nada tranquilo foi o jogo de ontem do Internacional, né? Internacional que enfrentou o Flamengo, já tinha enfrentado aí pela Libertadores da América, que acabou sendo eliminado por esse Flamengo, que na próxima semana a gente está vendo, inclusive, já os lances do jogo de ontem, e começou exatamente com esse lance aí, né? Esse pênalti, que depois ocasionou também a reclamação, ou seja, o árbitro dá o cartão amarelo primeiro para o Bruno, né? E posteriormente volta atrás, e aí não se entendeu, porque o VAR chamou, ele mudou, algum auxiliar, aí muda aí o vermelho, né? Quanto à penalidade máxima não se discute, só que a gente vai ver na sequência também, ou seja, um lance idêntico que o Internacional esteve em cima do Paulo Guerreiro, e o árbitro aí, para o Internacional não foi. Mas um jogo que ficou atípico, né, Garbaschi, Larroque e Giovanni. Olha, enfrentar o Flamengo com 11 já é extremamente complicado. Com a expulsão do Bruno, 18 minutos do primeiro tempo, já era uma situação complicada. E com aquela expulsão do Guerreiro no final do primeiro tempo, aí era tentar segurar de alguma maneira. E o Inter, inclusive, teve a capacidade, né, de chegar, inclusive, ao empate. Esse é o pênalti. A gente vai ver depois o lance de maneira individual. Esse foi o pênalti aí que o Internacional reclama, uma situação bem parecida em relação ao primeiro, né? O árbitro
E o que surpreendeu também é que o árbitro não pediu... Olha aí, a gente está acompanhando. Aí foi o desatino total do Paulo Guerreiro, que inclusive depois pediu desculpas ao grupo, pediu desculpas à torcida, colocou no seu Instagram, né? Que foi a revolta dele. Aí, realmente, ele perdeu a razão no momento que tomou esse tipo de atitude, sendo um jogador profissional. Aí esse gol de empate no Internacional, né? A grande surpresa, né? A grande surpresa é que esse gol surgiu com 9 homens. É difícil analisar uma partida numa situação dessa, como tu disse bem na abertura, atípica. Mas tem um fato que me chamou a atenção muito. Se o Internacional for olhar para o lado, ele colocou o setor direito da defesa com a saída do Bruno. O setor direito foi composto pelo Zeca. Não, o Zeca na lateral e o zagueiro central, o Klaus. Com a lesão, foi formada a defesa que tem jogado na reserva, mas parece que os caras foram apresentados ontem. Não se conheciam e ali foi um furo total da zaga do Internacional. Horrível o troço. Mas, ô Garbassi, como é que tu vai cobrar no momento que tu fica com 10 com o Flamengo no Maracanã? E aí até se o Odair explicou a substituição em relação ao Klaus, porque é um jogador que tem as mesmas características do Moledo. Mas não deu certo, né? Bom, mas o futebol tem disso. Falhou. Né? Falhou mas no futebol, o adversário só ganha com as falhas do outro. Bem, ele falhou no primeiro gol, que deu origem ao pênalti, que o Bruno teve que segurar o cara, porque o Gabigol passou fácil por ele. E depois, no segundo gol, a bola cruzou na frente dele e na frente do Zeca, e o cara com 1,69 m de altura fez um gol de cabeça. O futebol, a gente tem na sequência, vamos ver todos os gols, a gente ficou devendo aí o segundo e o terceiro gol do Flamengo, né? Agora, a gente vê só na sequência, só o VT só tem os gols, né? Mesmo que desse o pênalti, e o Internacional ali no pênalti empataria, mas depois, pelas circunstâncias, o Flamengo poderia fazer 2, 3 ou 4, porque foi uma facilidade tremenda. E o Guerreiro, eu compreendo o Guerreiro e acho até que eu vou antecipar uma coisa, porque me chamam aqui no programa de mandinar, mas eu acho que eu vou antecipar uma coisa. Não, agora já me disseram para te titular de maneira diferente. Teve aquela novela que foi famosa, né? O Astro. Sim. Né? Só falta o turbante aqui. Tá bom. Só que o Astro errava todas. E eu não acertava uma. Então, tu é o Astro. O Olha, Astro. Eu acerto, porque tu não acerta uma. Eu acerto quase toda. Quer ver uma coisa? Acho que vai chegar num período, se eu fosse o Guerreiro, faria a mesma coisa. Eu pediria para ir embora em rescisão de contrato. Porque centroavante do Internacional pode trazer qualquer centroavante do mundo que morre de fome. A bola não chega. Chega. E o cara não vai fazer milagre. Então, parte da irritação do Guerreiro não é só com o adversário, é com os próprios colegas, é com o time, é com o sistema de jogo e está deixando ele irritado. Ele vai morrer de fome no Internacional. Não consegue. Nós temos algumas certezas do jogo de ontem do Inter. Primeira, o jogador Klaus não serve para jogar como titular do Internacional, certo? Ele entrou no furto, né, no momento em que o Rodrigo... o Moledo sai lesionado, ele entrou muito mal. Não sei o que acontece, se não treina com bola, treina sem bola, querido, não pode. Não pode falhar as jogadas que ele falhou, como tu comentaste. Claro que não pode, mas isso é uma característica do futebol. O Zeca entrou mal, perdido. O futebol só se vence em cima da falha do adversário. E para além disso, acho que tem uma questão que é o ritmo, né? Estava confirmando aqui, Klaus jogou 8 partidas esse ano. Não, mas o Klaus fez uma grande partida contra o Atlético Mineiro. Sim. O senhor elogiou aqui, o senhor bateu palma. Hoje eu tenho que ficar quieto? Não é que ficar quieto. Mas eu acho que é não adianta crucificar o jogador numa situação... Tudo bem, ele falhou, errou, não tenha dúvida. Falhou. Parecia tu até errou! Parecia até errou! E o pior ainda foi o Zeca. Quando? Sempre! Quando? O Zeca Sempre. a marcação E o Zeca foi não sei sobre quando ele vai acertar no Internacional.
A grande decepção. Aqui, fora dos lugares, tanto o Zeca quanto o Klaus, sem marcação nenhuma, sem ritmo de jogo, sem pegada. Não, para um pouquinho. A única coisa que não faltou no Internacional ontem foi pegada. Não, mas o Zeca, ele tá falando. Não, a única coisa que não faltou no Internacional ontem foi pegada. No gol, concordo contigo. Foi um gol, inclusive, dos 4 meio-campistas que estavam em campo. Foi um gol do Patrick, que foi ali de fundo, fez toda aquela jogada. O Patrick foi uma loucura. Foi sensacional. Ok. Suou sangue. Agora, a partir daquilo ali, nada mais aconteceu. O Internacional perde a meia cancha, o Nonato estava perdido. Mas essa foi a proposta do Odair, não sei o que. Essa foi a proposta do Odair, exatamente isso, para povoar o meio-campo, né, para que o Flamengo não tivesse aquela articulação e aquela saída, aquele toque de bola no meio-campo. Agora, com 19 minutos, sofre um pênalti. Foi um pênalti, né, indiscutível. Depois tu teve um a favor, da mesma maneira, da mesma circunstância, e acabou. Aí a gente está vendo os gols do segundo gol. E o segundo tempo inteiro, 12 contra 9, né? Muito Olha lá, difícil. infantil, os caras, em vez de cuidar o jogador, cuidaram a bola. Garbaço, tu tá com 9 jogadores aí, Garbaço. Tu tá com 9. Não interessa, mas tinha 2 no lance. Olha um pouquinho. Tinha Klaus e Zeca no lance. Pode estar com 9, mas tinha 2 ali. E a zaga completa com 4. Com a linha de 4. Não, pode tomar podia estar com 9, mas a zaga... Eu acho que aí, pelo contrário, eu acho que foi mais até o... E ali, ó, não, parecia um trema. Não, no segundo gol foi mais até o Lomba não ter saído. Também. Bom, mas olha mais aqui, do que isso. Mas olha aqui, ó, o Grêmio ganhou e fechou o primeiro tempo com 4-0, tá certo? Certo. O Flamengo ganhou do Internacional. E eu vou lançar aqui para a bancada e até para o comandante do programa o que tem de parecido do jogo Flamengo Internacional e Grêmio e Avaí. O que ele vai achar? O que tem de igual? O que ele vai achar? Sabe o que tem? Eu vou dar para vocês para não quebrar muita cabeça. Vamos ver. Olha, os dois vão disputar a semifinal da Libertadores. Tá correto? Correto. Flamengo e Grêmio vão jogar entre si. Correto. E os dois, às vésperas da semifinal da Libertadores, fizeram um treino coletivo cobrando ingresso. Primeiro que tá errado. Flamengo fez um coletivo contra o Internacional e o Grêmio está treinando hoje de noite contra o Avaí. Dois jogos iguais. Primeiro que tu tá errado, mas errou. Não é véspera, tem jogo no final de semana. Para mim é véspera. Não, o resto da semana vai ser com o time misto. Errou de novo mais uma vez. Eu estou falando dos titulares. Errou, tem rodado no final de semana. Não, senhor, vão jogar com os reservas. O Flamengo sempre joga com os titulares. O Flamengo joga não vai sempre. jogar na véspera. Bom, tu determinou, tá bom? Tá Sim. determinou. Perdeu! Tá, tu determinou. Olha aqui, eu falei com Jesus. Tá? Só Jesus Cristo aqui. Não, o Jesus, treinador do Flamengo. Tá? E ele te deu a bênção? Olha, eu falei com Jesus e o Jesus não vai botar todos os titulares, vai botar um ou outro, não vai botar. O Grêmio vai jogar com os reservas. Agora, vocês estão de acordo que os dois fizeram treinamento coletivo? Eu acho que o Grêmio tem que se alertar, e é importante ter visto o jogo de ontem. Ontem eu falei aqui, Cadu, que imaginava que contra o Grêmio o Flamengo ia flamenguear, né? Ia subir no salto e perder a classificação. Mas o Flamengo flamengueou já ontem, né? Porque o que aconteceu com aquela arbitragem são coisas que só acontecem com o Flamengo e o Corinthians. E o Grêmio não imagine que vai ter vida diferente na Libertadores. Tudo bem, a arbitragem é Comebol, é diferente, mas aquele tipo de absurdo, a gente já viu o Flamengo contra o Emelec, aquele pênalti Mandrake, que classificou o Flamengo para depois pegar o Internacional, ou o pênalti que não foi dado para o Emelec no primeiro jogo. E o Grêmio não imagine que vai jogar contra 11. O Internacional ontem jogou contra 11, uma equipe de arbitragem, e o Grêmio vai enfrentar a mesma situação. situação. Eu vou te dizer uma coisa. Mesmo que a arbitragem fosse toda perfeita, o Internacional iria lá, pênalti no Guerreiro, faria 1-1, aí o Flamengo ia lá brincando e faria mais 2 ou 3 no Internacional. Tava uma barbadinha. O Astro, né? O Astro tava uma barbadinha. Então, para mim, são dois jogos parecidos. O Grêmio fazendo um treino coletivo contra o Avaí e o Flamengo passeou. Claro, contra um time contra 9. Mas passearia do mesmo jeito. A sumidade ela tem essa visão. Só eu vi isso. Só tu. É só eu que vi que o Flamengo passeou e passearia contra 11 também. A sumidade, ela tem uma visão no futuro, uma coisa impressionante. Ele vê o futuro. Ele vê o futuro. Tem que respeitar. Ele vê o futuro. Legal. Como é que o Inter vai ganhar do Flamengo se o preparador, o auxiliar técnico chama-se João de Deus,
o treinador Jesus, o árbitro, o VAR e todo o Brasil. Pois é contra. impossível. Não tem como. É impossível. Aí não, senhores, Entendeu? aí é impossível. E ainda tem um treinador que, além do nome de Jesus, é competente. Então, Tá fazendo um belo trabalho, sim. nós temos um Jesus enfrentando a maionese. Então tá. mano. Mas faz o seguinte, pega o Jesus e dá o CSA para ele treinar. Aí tu pode avaliar. Porque até tu, com a tua falta de conhecimento, com esse time que tem o Flamengo, até tu acertaria. Agora pega o Jesus, bota no Havaí. Bota no Havaí, bota no CSA. Tu quer ver o Jesus? Tu quer ver o Jesus? Para com isso. Tu quer ver o Jesus, pelo mínimo, botar ele treinar o Internacional, como o Guerreiro vai fazer mais gol? Tá bom. Tá certo? Tá bom. Não vai ficar uma ilha só. Olha, gravem aí o que eu estou dizendo, hein? Vai chegar um dia que o Guerreiro vai dizer, não quero mais jogar nesse time. Errei a minha pedida. Então até para tua preocupação, o Jair, o próprio Rodrigo Caetano, diz que a tendência é que o Odair renove para o ano que vem. E tem que renovar, tem que dar sequência ao trabalho, não tenha dúvida nenhuma. Eu acho que está certo. Ele fez um aprimoramento esse ano. O Internacional cedeu um plantel de 7 milhões para um treinador aprendiz. Tá certo? Pois é, um plantel de 7 milhões contra um plantel de 168 milhões do Flamengo. Ué? Olha a disparidade. Mas tu mesmo diz que dinheiro não vale. Mas claro tu que já não. disse que Claro isso que não é tudo. Claro que não. Agora tu tá te dizendo também. Não, claro que não. Claro que não. Que não é o dinheiro. Claro que não. E com uma chegada na final da Copa do Brasil, que perde infortuitamente para o Atlético Paranaense em casa, um jogo atípico, e o Flamengo, pelo mesmo Atlético, é eliminado fases anteriores. Esse mesmo, então, comparando esses patamares aí, tem uma diferença ali dentro das Bom, eu já disse aqui linhas. que o Atlético Paranaense está liderando o Campeonato Gaúcho. Ganhou de campeão gaúcho, né? Internacional e está na liderança. Tem que ouvir essas piadinhas brincadeiras. Tem que ouvir essas brigadinhas brincadeiras. Enquanto o Inter não arrumar uma reposição à altura, no mínimo. As laterais. Lateral E um articulador. Sem o D'Alessandro, o Internacional, infelizmente, ainda é um time comum. O Rodrigo Caetano já foi categórico na sua entrevista no domingo, foi para a Rádio Gaúcha, depois ele deu o depoimento também, tivemos ontem aqui. O Internacional começou um ano, ou seja, sem dinheiro, tendo que buscar jogadores que estavam parados, sem contrato, disponíveis, teve que montar. Agora, esse ano é diferente. Existe, na sequência do trabalho, ou seja, uma avaliação, jogadores que não vão ficar, jogadores que vão ficar, as contratações pontuais, essas que tu diz, ou tu acha que a direção do Internacional não sabe o que precisa contratar. Espero que sim. Se eles me ouvirem, se eles te ouvir, aí eles vão cair para a segunda divisão. Se eles te ouvir, eles caem para a segunda divisão. Falando em cair em segunda divisão, caíram 2 técnicos hoje, hein? 2 técnicos. O Cuca no São Paulo, que ontem perdeu para o Goiás. A forca está pegando ele. E o Cruzeiro, o Rogério Ceni também ficou aí um pouco mais de um mês, né? Ele assumiu. Agora, eu já disse, o Cruzeiro, eu estou vendo aquele filme do Internacional quando foi rebaixado. É verdade. Problemas de direção, problemas de salário. Vai para o terceiro técnico, começou com o Mano, Rogério Ceni, vai para o terceiro técnico. É aquele filme, né, do Internacional. Agora vocês vejam uma coisa. E o Cruzeiro ainda daqueles 4 restantes que não caíram ainda, né? O Mano Menezes só um pouquinho, esperto. Cruzeiro, São Paulo. Cruzeiro, São Paulo. Fazendo isso depois vamos falar. Cruzeiro, São Paulo, o Flamengo, o Santos. E agora o Cruzeiro. O Mano Menezes é esperto, né? Viu que o Cruzeiro ia afundar, não tinha conserto, se eu vou cair fora e vou ficar. Ficou 30 dias desempregado, foi lá para o Palmeiras e está invicto com o Palmeiras. Não, ele tirou o Gagá do Filipão, que já está batendo biela, e tirou o Filipão e acertou o time do Palmeiras. Mas o Gagá, tu tá te chamando de Gagá, porque tu é mais velho que o Filipão. Mas eu não estou na beira do campo, eu estou enxergando aqui. Não, mas agora o Filipão que tem que enxergar. Mas pelo que tu diz, tu é mais Gagá que inclusive eu acho que esse cara é apaixonado por tudo que é treinador de futebol. Ele defende o Odair, defende o Filipão, defende o Renato, ele defende até a mãe do Badanha. Eu tenho respeito, né? E não dizer as coisas que eu tenho respeito pelo profissional. O Filipão é um campeão do mundo. É o atual campeão brasileiro.
Foi! É o É o atual campeão brasileiro. Foi! Mas Foi. aí é brincadeira. Aí é passado. E o que o mano... Tu é um cara que Qual é o- gosta, tu é um cara que gosta de viver do passado. Não. Tu quer que o D'Alessandro vai jogar empalhado no Internacional. Sim, É isso. Enquanto é não, isso. enquanto não tiver outro em melhores condições. Então vai jogar com 40 anos. É. Para aí, rapaz. Mais um Acorda. gol do Grêmio. É isso? Mais um. Vamos ver. Cortez, Até... 5-0. Cortez. Cortez, bom, mas não sabe nem. Bom, Agora- é Cordeiro, aí o Edenilson Cortez. tu chama de Edemilson. Aí, É Cortez, aí é o difícil. David Braz. Olha como a direção do Grêmio é inteligente. Demorou para acertar um zagueiro e foi lá e buscou o David Braz, que está sendo a solução. Só que não não está tinha deixando saudade. o Cortez para te saber, né? O Cortez para te saber, dito aqui no outro programa, outra emissora, nós tínhamos um programa em outra emissora, pelo vice-presidente de futebol de São José. O Cortez foi oferecido para o São José e o São José não quis. É verdade. Não quis. Olha a visão curta, né? Oh! Não viram a categoria do cara. Não, é difícil. Discutir com a sumidade, que aí A visão é difícil. curta, olha a imagem que o Grêmio teve do cara, foi lá, buscou e acertou. É verdade. Acertou, né? É verdade. É melhor que qualquer lateral esquerdo do Internacional. Tu tem uma preocupação, tu fosse conselheiro do Internacional já, Não, um torcedor. não, Porque eu tu tenho- porque onde tu anda, os teus comentários são sempre, tu não analisa, o teu é uma coisa raivosa. Não. Né? Parece que tu tem Não. alguma coisa. Não, é raivosa. Não, é raivosa. eu tô te dizendo o seguinte, tu É tá raivosa. me dizendo, Não, tu querer me te dizendo expor- ao contrário Não. de toda a torcida, grande parte da torcida nacional, que já estão conversando, e está noticioso, para renovar com o Odair Helman. Não, eu tô Tá dizendo. certo? O Não. Mano Menezes estava dando sopa, saiu do Cruzeiro e deveriam ter Mas para pego te ver imediatamente. como tu é do tempo antigo, ou seja, que o futebol. Cara, o futebol hoje é trabalho a longo prazo. Não existe mais isso do teu tempo. Que tu perdia, troca treinador, troca treinador. Isso não existe. Quanto que é longo prazo para ti? 5 anos? 8? Esse time, Quanto que é? esse time do Grêmio, que hoje é o melhor. 3 anos, por aí? 3 anos. Tá, mas o que é 3 longo prazo anos. para ti? 3 anos para montar. Então, que é no 3 anos. final do ano que vem, aí vai amadurecer o teu pensamento. Porque o Odair vai completar 3 anos e aí o Internacional vai ser quase chegou nisso, quase chegou naquilo e quase naquilo. Pois é, mas... Agora, a minha preocupação é com o futebol gaúcho, que eu sou cronista do futebol gaúcho e eu quero que os dois vão bem. Pô, mas um time que vem montado sem recurso financeiro, vem de uma segunda divisão, disputa uma decisão de Copa do Brasil, disputa aí uma quarta de final de Libertadores. E tu acha que é pouco? Mas cá entre nós, pode vir com todos os argumentos possíveis, mas perder uma Copa do Brasil com 2 derrotas, uma lá e outra no Beira-Rio, que o Internacional era imbatível, mas o Internacional era o patrão, quem manda aqui, e levou um passeio. Mas no segundo tempo não do tem Atlético. mérito os outros times? Hã? Então, o Atlético Paranaense não tem mérito nenhum. Mais que o Inter. Mas então, o futebol tem isso. Claro. Um é melhor que o outro. Claro, tem que reconhecer mais padrão de jogo com menos jogadores. Então, Entendeu? Isso não é E tudo. aí, comparando a folha de pagamento, né? mas Que o folha de Flamengo pagamento. tem 100 e pouco, o Internacional Mas tem nisso- 7, e o Atlético Paranaense tem 1/3 do Internacional. Mas aí tem que reconhecer todo o trabalho do Thiago Nunes, né? Porque assim como derrubou o Internacional na final, derrubou o Flamengo. Flamengo e o derrubou próprio Grêmio. O próprio Grêmio. Os dois que são considerados hoje os dois que têm o melhor futebol do Brasil. Agora, eu até tenho algumas restrições, não gosto muito do estilo de jogo do Odair, mas se a gente olhar qual era a perspectiva do Internacional Nenhuma. no ano passado, quando Nenhuma. começou o Brasileiro, era lutar para não cair. Nenhuma. O Internacional nesse Disputou ano título ano passado. não tem grandes reforços, tirando o próprio Guerreiro, não tem um elenco muito diferente do ano passado. E chegou a uma final da Copa do Brasil, chegou longe na Libertadores, não chegou no local que o Inter, com seu tamanho, merece. Como o Grêmio tem que estar sempre sendo campeão. Mais um Mas gol. pegar... Mais um gol. 6-0. André, Bom, viu? eu falei que achei. Pô, o teu tá mais rápido que o meu, aqui não tá atualizando, eu Cadu. disse que era aquela nosso futebol de pelado, de guri, né? 10 vira em 5, né? Mas virou em 4, mas pelo jeito pode ir até mais. Eu acho que o ingresso hoje foi muito caro no jogo Grêmio Avaí. Porque cobrar ingresso para treino coletivo,
Com aquele valor, eu não estou de acordo. Deveriam ter baixado os ingressos. Tu estás desmerecendo, inclusive dizendo isso, a vitória do Grêmio. Está desmerecendo a vitória do Grêmio. É que tu brinca com as coisas são sérias. Mas como tu gosta de fazer um tipo, então tu acaba dizendo, porque as pessoas já sabem que tu gosta de fazer o tipo. Tu faz tipo isso aí. Isso é um tipo. Mas tipo, você não faz quando leva o seu carro na Casa dos Pneus para revisão. Então, revisão do seu carro, os pneus estão ficando careca, estão ficando desgastados, então você troca os pneus lá, aproveita as promoções, a promoção permanente que tem lá na Casa dos Pneus, né? Que é o Feirão de Pneus, Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Nossos dois toques também para a DD Internacional, que é uma empresa participante do mundo do esporte, agregando aí qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD Competência, Confiança e Transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Nossos dois toques também para CIE 50 anos, CERS 50 anos, que é uma história de infinitas oportunidades. CIE 50 anos, que é o Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul. Ou seja, então, programa de estágio é promoção com o CIE. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois, ouvindo a palavra aí dos técnicos, né? Do Odair e do Jorge Jesus sobre o jogo de ontem. Já voltamos. Estamos de volta com nossos dois toques, hoje com o Ângelo Garbaschi, Hugo Larroque, 100% algodão. Sempre. Maravilha. E Giovanni de Oliveira. Se é Oliveira, então... Oliveira. Tudo 100% algodão. Aí não precisa falar mais nada. Mais um. Tudo 100% algodão. Dois no mesmo programa? É dose. É nepotismo que chama, Dois né? Oliveira? Não, mas não é aparente. O que é? Bah. Ah, mas o Oliveira tudo é parente. Dois nunca falta, hein? É fogo, né? Você nos assiste aí pelos canais 24, 524 da NET, as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, nas plataformas aí, nossas plataformas digitais, você tem ao vivo em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Nossos dois toques para a Baidolb. Na Baidolb você tem tudo na linha automotiva, mas também lá você encontra câmeras de segurança, automatização de residência, ou seja, casa inteligente, para você monitorar no seu celular, enfim, tudo isso que a Baidolb lhe oferece. E também películas, para carro, mas para residência. As películas de residência da Baidolb são um espetáculo. Está pensando em colocar película na sua residência? Então na Baidolb. Pessoal do interior tem o site www.baidolb.com.br. Pessoal de Porto Alegre e Grande Porto Alegre, além do site, tem dois endereços aqui em Porto Alegre. Na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, e da Avenida Ipiranga 5800. Nosso dois toques para Village Serviços Contábeis, é só você acessar o site da Village, www.village.com.br, ou você liga 51, código de área 3341 2211. Ligue ou acesse o site, se torne um cliente da Village. O seu carro está com aquela batidinha chata no paralama, no para-choque, na porta, então você resolve isso lá no Martelinho de Ouro. Olha, lá tem chapeação, pintura, espelhamento, polimento, tudo isso para deixar o seu carro zerado, 0 quilômetro. Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre, ou você liga 51, código de área 3315-2160, 3315-2160. Você passa lá, liga, fala com o Marcelinho e resolva o problema do seu carro lá no Martelinho de Ouro. Problema teve o Internacional ontem, um jogo extremamente atípico, né? A questão de arbitragem, enfim, enfrentar nada mais, nada menos que o Flamengo, que é o grande time ao lado do Grêmio, atualmente no futebol brasileiro. Mas o Inter, que foi um time guerreiro, né? Que conseguiu, inclusive, chegar a um empate com 9 homens e depois, evidentemente, que segurar o Flamengo já com 11 contra 11 é extremamente complicado, imagina com 9. Mas o Odair fala exatamente sobre esse jogo de ontem. Dentro da nossa ideia de jogo, o que pensamos? Usar um Nonato, que é um jogador de característica de bom passe, de limpar esse primeiro momento de domínio, e independente se está pressionado na parte defensiva ou não. Manter o Patrick, que é um jogador de força, né? De romper, de transição forte e de força do lado do Rafinha. Manter um meio atacante, um atacante de velocidade do lado oposto em cima do Felipe Luiz, Guerreiro por dentro, para que eles se aproximassem mais.
e ter esses 3 meio-campistas dentro da nossa identidade do tripé, mas que pudesse, na hora dessa recuperação, a gente fazer a transição com essa qualificação, dentro dessa visão estratégica do jogo. Ela vinha se dando certo, e aí, depois da expulsão, aí nós temos que conversar com o Luiz Flávio para perguntar para ele o que ele fez no jogo. Eu vou te dar a minha visão, e não só a minha visão, vou te dar o que eu vi dentro, e com toda a sinceridade. Pênalti no Gabriel. Não sei se é para cartão vermelho. Ele trocou. Ele deu amarelo primeiro, né? Depois trocou. E tudo sem chamar o VAR, né? O VAR hoje passeou no Maracanã. Não. Te acalma, tá nervoso, Gabriel? Eu vou por sequência, nós temos tempo, a noite toda para falar. Até porque ele fez bastante coisa, então tem que conversar a respeito com bastante calma. E aí muda o jogo, né? Muda a história do jogo. E mesmo assim, a gente consegue com um jogador a menos. A gente faz a substituição de tirar o Nico para colocar um lateral da função, fecha os espaços do Flamengo, fecha o centro do campo do Flamengo e deixa os lados, a amplitude, mesmo sabendo de correr esses riscos, mas você não tem como fazer as duas coisas, ou você fecha o centro e libera o lado do campo, ou você espaça mais o time e aí vai dentro da característica do time do Flamengo, que é essas triangulações curtas por dentro. Então a gente fechou o centro do campo, dificultou logo no início daquela pressão do primeiro gol, criamos, saímos, tivemos um pênalti a favor nosso, que ele não deu, não chamou o VAR, não fez nada, com o mesmo puxão, o mesmo empurrão, o mesmo deslocamento. Foi o que o Odair falou, ele tem razão. O VAR, eu sou extremamente favorável à questão do VAR, né? Mas ontem esse lance do pênalti, idêntico ao pênalti dado a favor do Flamengo, e o VAR não chamar, não ser consultado, vai lá, consulta, pode até daqui a um pouco, até porque a autoridade é do árbitro, o árbitro decide. Pode ser né? contrário, claro. Podia ter mandado, não foi, mas vai lá e olha. Para não deixar dúvida nenhuma. O VAR não tem exatamente para isso, então eu não posso acreditar que o VAR não tenha chamado ele. Eu não posso acreditar. O Internacional até está avaliando aí essa possível protesto junto à CBF, essa polêmica, né, contra o jogo de ontem, exatamente pela questão essa foi a questão do cartão, né? Da aplicação do cartão. Que depois e aí ele conversou, e o VAR não tem essa autoridade aí. Para mudar cartão. Para intervir nesse tipo de situação. Exato. Né? Pode ser, talvez, pelo auxiliar, pelo bandeira, né? A comunicação entre eles ali, ok. Que convicção, até é discutível ali se era realmente. Mas o Gabigol é que encostou nele. E falou. Encostou e falou, né? Era o último homem. E aí ele foi e aí trocou o cartão. Eu não sei, eu tenho impressão, não é por essa série de coisas, mas eu sempre tive. Ele é irmão daquele. Paulo César de Oliveira, que estava comentando. Que são os dois, estavam comentando, e os dois são juízes localistas. Ou seja, eu nunca vi nenhum dos dois prejudicar o time local, onde eles estão apitando. Aliás, a imprensa Rio e São Paulo conseguem ser mais bairristas que nós gaúchos. Com todo o respeito devido aos colegas jornalistas. Agora, eu vou dizer uma coisa. É uma coisa incrível. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não sei se vocês estão de acordo, mas durante o jogo eu fiquei raciocinando de uma maneira, taticamente com relação ao Internacional. O Bruno foi expulso, tá certo? Aí, sim, ele conseguiu evidentemente... O Bruno conseguiu duas coisas, ser expulso e o pênalti. Ali foi a coisa, mas o cara no desespero fez ali, nem vou criticar, mas eu vou dizer o seguinte, ele tinha que reconstituir a defesa. Então, sim, certo, colocou o Zeca na lateral e aí tirou o Nico Lopes. O que aconteceu? Faltou um cara para chegar com velocidade na frente. Então, o Guerreiro sozinho... Tu queria tirar... Pô, não, tu perde um zagueiro, tu tem que tirar um atacante. Tu queria que ele tirasse o Paulo Guerreiro. Não, tu explica. Porque quando tu perde um jogador de defesa, tu tira... Isso é uma coisa básica do futebol. Sei. Tu tem quantos anos de crônica esportiva? 50. 100 anos. 50. A repórter da C. Isso é uma coisa... Se tu perde um zagueiro, tu tira o quê?
Tu tira um atacante. Tá bom, é difícil. Vai tirar o quê? Vai querer tirar um meio-campista? É difícil. Não, é difícil mesmo. É difícil. Não, é muito difícil. O que tu faria? É difícil com o Faustão do Sul, Não, o cara. não, O vem com Faustão essa, não deixa vem o cara com terminar essa. o pensamento. Olha aqui, ó. Eu tava. É assim, é sempre em todos os programas assim, eu não consigo terminar o pensamento. Ouve bem, ele tirou o Nico Lopes, certo. Tá. Agora, ele tirou o Nico Lopes, certo. Agora, vejam bem, quando o Internacional, no meu ponto de vista, ele tirou um atacante para recompor a defesa, porque senão ele ficaria exposto. Sim. Mas eu não teria, com 10 homens, eu não teria tirado o Nico Lopes e eu teria deixado 2 caras com velocidade na frente e colocaria o Enilton no lugar do Guerreiro. Porque o Internacional teria, claro, teria tirado o Guerreiro, porque ele sozinho ficou num mato sem cachorro lá na frente. É isso que é assim que eu vejo o futebol. Tirar o Guerreiro, olha só o absurdo. E aí, mas vamos ver o que disse, ele fez? vamos dizer o que disse, vamos ver o que disse o Jorge Jesus sobre essa vitória. Não, a equipa não baixou o ritmo. A equipa, repara uma coisa, o problema quando tu tens uma expulsão ou seja, essa expulsão nunca te facilita o teu ataque, ou seja, a tua equipa com bola, porque uma equipa quando tem um jogador a menos, se tu jogas contando com o guarda-redes, não é, com 11, normalmente tens uma linha, 2 linhas de 4, 8 jogadores e tens 1 ou 2 avançados em situação posicional, aí sim, para quando recuperares a bola poder ser uma equipa ofensivamente para sair. Sem esses jogadores o que é que acontece? Não sais, mas a defender são os mesmos. A defender são os mesmos. A única coisa que altera é que ela não sai para o ataque. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu durante o jogo todo. Acabou por levarmos um golo, a bola bateu na cara do Gerson, um recurso que o Gerson, e bem, deu o peito às bolas e a bola bateu-lhe na cara. Antes disso há 3 situações que nós aí sim podemos ter feito um pouco melhor, mas os jogadores também com alguma experiência não quiseram fazer-me faltas em sítios, poderia ser uma falta e aí sim, jogando com 8 ou com 7 ou com 6 ou com 8, ou seja, aquilo que for na bola parada, podes fazer um golo. Tá, então, aí o seu Anjo Garbaz, presta atenção no que ele diz, depois para não dizer... Eu já ouvi ontem. Ouvi ontem. Claro. Bom, mas a preocupação do Odair agora é exatamente com esse jogo do Palmeiras. Vamos prestar aqui, vamos ficar focado aqui no programa, senão fica aí o programa paralelo de vocês também, né? O problema que o Odair agora é a questão de montar o time para esse jogo com o Palmeiras aí no próximo domingo, né? Não terá o Moledo, e aí certamente ele tem que ontem não estava nem com a delegação. Descontou. GG, né? GG, isso aí, GG. É o gol de honra do... Não vai ter o Bruno, né? O Bruno ele vai ter provavelmente o Zeca, né? Vai manter o Zeca. Eu não colocaria o Zeca, já que está... Tu botaria quem? O Heitor, da base. É uma possibilidade que eu também. acho que é melhor lateral direito do que o Zeca. Vamos dar chance para os caras novos. Bruno Fux pode recompor as armas. Eu acho que aí ele vai... Não, aí tem o Emerson Santos, que aí não pode jogar em função do contrato com o Palmeiras. E a alternativa é essa. Eu acho que ele vai de Bruno Fux, não tenha dúvida, né? Porque é um jogador diferente, Ele explicou bem isso aí na coletiva ontem. Ele optou pelo Klaus exatamente por ser um jogador das características do Moledo, né? Um jogador de porte físico, um jogador de posição, O Bruno Fux é um zagueiro mais técnico, né? Talvez ele deva montar para esse jogo contra o Palmeiras, pela situação de ontem, com o jogo do Palmeiras. Mas ele não queima o outro rapaz? Aí fica caracterizado que o cara ficou responsável? Não tem isso no futebol, Garbassi. Não tem isso no futebol. Tu não mesmo disse aí, ontem ou segunda-feira, não, o que o Renato, todos são titulares, então a mesma coisa serve pro Odair. Todo técnico diz isso, todos são titulares. Mas aí... Mas depois de uma falha daquela, que foi falha mesmo no primeiro gol... Mas uma falha em si do futebol. Mas e tirar, então tá responsabilizando o cara diretamente. Vamos de novo. Ele escalou ontem ele pelas características do Moledo.
E agora ele não tem que botar um cara. Agora ele vai botar o time, vai botar de Ele vai botar dois caras clássicos? Pode. Então poderia ter posto outro Não, clássico. cada jogo é um jogo, seu Ângelo Garbassi. Tá bom. Né? Aí ele tem a preocupação, e aí não vai ter o Paulo Guerreiro, que o senhor já queria tirar ontem, né? Então agora ele não vai ter. Claro, no segundo tempo vamos ver a alternativa, vamos ver. A sumidade tem aí a solução. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai entrar com sobres. Ele vai entrar com sobe centroavante, não vai fazer isso. Começar o jogo, ele vai começar com sobe. É que o Internacional estava com 10 e precisava sair com rapidez e contra-ataque. Que coisa básica do futebol isso, né? Tu diz umas coisas, né? Uns chavões, são chavões do futebol, sair com bola rápida. Isso é um chavão. Mas por que toda essa ironia? Eu tenho a minha maneira de ver futebol. Isso é um chavão. Tu é o dono da verdade? Não, isso é um chavão. Então não precisa trazer convidado no programa. Clichê. Abre o programa e fala tu sozinho. Isso é um clichê, Que isso, rapaz? Olha aqui, ó. Agora acho que aí não tendo o Paulo Guerreiro, também aí eu até, essa aí eu vou esporadicamente, né, excepcionalmente concordar contigo. Né? A não ser que ele queira botar o Wellington Silva. Não, é uma alternativa. Tu jogar como ele queria, daqui a pouco tu jogar com jogadores de velocidade. Tanto o Nico Lopes de um lado e o Wellington Silva do outro. E o Paredes? Não, ele só acho que o torcedor espera que ele coloque o Trellis. É o jogador da posição. Que é o jogador da posição. É da função. Mas... Que é o jogador da E posição. fez 2 gols em Atibaia. Quem faz Paredes é o Guerreiro. Entendeu? O Guerreiro tá faz jogando Paredes isolado, quem vem de trás. Ele tá jogando isolado. Né? Mas por que joga isolado? Ele vai morrer de fome. Mas por que, senhor Garbassi? Porque não tem quem faça chegar a bola. O Internacional é um time de corredores. Acertou! Sempre. Acertou. É um time de corredores. Por isso que eu acho que o Internacional me pergunta. Quem é? Parece que... Acabou o Grêmio. Aqui a voz do além enlouquece contigo. A voz do além enlouquece contigo. Me perguntaram a sugestão para o D'Alessandro. Tem um cara que está queimado no Cruzeiro, o Thiago Neves. Meu Deus do céu. Tu acompanhaste ontem o que o Thiago Neves fez ontem lá no Cruzeiro? Não. Então, vai te informar. A briga que ele tem, provocou a briga no vestiário depois, já derrubou o Mano, derrubou o Rogério, agora derrubou o Jorge César. A briga, o bate-boca ontem após Mas no Cruzeiro tá todo mundo assim, ó, Cadu. Agora, quando pega alguém organizado, pega um supervisor com o Rodrigo, Caetano, vai conseguir consertar tudo. Vai conseguir, sim. Né? Ele vai ser assim em todo time, então. Mas esse é o histórico dele. É um jogador, mas é um jogador assim. Não um jogador que daqui a um pouco te traz, não adianta, o jogador só te traz para o Fred brigou no vestiário, o Thiago Neves brigou no vestiário, o Dedé brigou no vestiário. É muita característica. Três caras fazer briga no vestiário. É uma tensão que passa pelos governantes, os administradores do Cruzeiro. E além de tudo, os administradores estão com processo penal na ação penal. Bom, o que passa e passa bem é na escolha do seu banco. É o nosso banco, é o Banco Rio Grande, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos, né? Como esse que vai aparecer ligeirinho na tela para você, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul e não baixou o aplicativo, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul. Ele oferece todas as facilidades. Então, faça isso. Baixe o aplicativo do Banrisul. Agora, se você não faça o seguinte, clique Simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem. Aí você tem no Grupo Zafra, você tem preço e qualidade. Então passe no Zafra, faça suas compras e aí você tem preço e qualidade. Você está pensando aí em mexer na sua casa, trocar um luminário, está com problema hidráulico, seja o que for, né? Está pensando em pintar, está pensando aí em reformar, quer construir. Então o caminho é a Ferragem Lampião. Lá você tem tudo aí que você precisa, o que você quer fazer na sua casa. Também uma grande variedade de lâmpadas, refletores e luminárias LEDs. Olha, atendimento VIP, como tudo na Ferragem Lampião, aos condomínios. São mais de 1000 condomínios cadastrados lá na Ferragem Lampião. Está com problema de hidráulico, está com problema elétrico, então é só pedir para a Ferragem Lampião que lhe entrega, né? Porque tem televendas, tem teleentregas. Os telefones estão aí na tela para você, 51, o código de área 33400899. O WhatsApp também, 51, o código de área 991 80 0162. Fica na rua Alberto Silva, 85, quase esquina
com a Assis Brasil. E nós esquecemos aquele Como é mimo. que é? Aquele Como é que mimo. é? Acorda, Maria bonita, acorda, vem me dar sua mão, que a casa está formosa com os utensílios lá da Lampião. Que maravilha! Olha aí, ó. E a Ferragem Lampião, atendimento VIP, né? Toda a equipe lá do Gilberto, do João Carlos à sua disposição, estacionamento na porta, todas as facilidades que a Ferragem Lampião lhe oferece. A própria frase, o próprio slogan da Ferragem Lampião diz tudo. Não ande em vão, vá direto ao Lampião. Por quê? Vai em outra, corre o risco de não encontrar. Na Lampião, você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Já diz bem o que é a Ferragem Lampião. Jogo encerrado na Arena, Grêmio 6, Avaí 1. Voltamos em seguidinha para o último bloco do nosso Dois Toques. Estamos de volta com o nosso Dois Toques de hoje com a sumidade Ângelo Garbaschi, o 100% algodão, Hugo Larroque e Giovanni de Oliveira. Vocês assistem os canais 24, 524 da NET, todas as nossas plataformas digitais aí, uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos nossos assuntos do Rio Grande, produção totalmente local. Levamos, né, o Rio Grande para o mundo. Aí onde você estiver, qualquer lugar do mundo, você assiste a nossa RDC TV. Nosso Dois Toques para Ciência, Estética e Saúde. Olha, lá é um espaço aí totalmente voltado para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos faciais, corporais. Tem a técnica da barriga negativa, é aquela para tirar aquela barriguinha saliente, os pneuzinhos do lado. Não é só uma questão de estética, uma questão de saúde, questão de postura, viu, senhor? O senhor não ficar isso que nem... Aí o senhor representa, em vez de o senhor saber que o senhor tem 90 anos, o senhor vai representar que tem 50. Né? Aí vai ter lista de espera delas bom. Esperando. Isso aí, quando eu ouço, eu me lembro do meu saudoso Salim dizer assim, é melhor escutar isso do que ser surdo. Mas vai. Bom, aí também, além da técnica da barriga negativa, tem nutrição estética esportiva e a micropigmentação capilar, né? Para você amenizar e acabar com a sua calvície. Os telefones estão aí na tela para você, 51, código de área, 4066-1909 e o WhatsApp 51, código de área, 997-67-1909. Mas olha, além desse que eu fiz referência aqui, tem muito mais, olha. Infinidade de procedimentos que a ciência oferece. Então você confere nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook da Cienza. Nossos Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos de seguros, da assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial, é o pilar do São José. Jogo encerrado lá na Arena, 6-1, o Grêmio que também... eu não digo esse ponto aí de onde que fez um treinamento, acho que o Grêmio, o Renato deu demonstrações que esse vai ser o time que vai enfrentar o Flamengo na próxima quarta-feira, né? O Grêmio evidentemente que vai poupar aí jogadores no próximo domingo, mas o Grêmio vem de grandes jogos aí, foi aquela grande vitória no segundo tempo contra o Santos, o jogo de hoje mesmo, né? Sendo um time... Mas será que contra o Flamengo ele vai sem Michael? Né? Vai sem o Michael e vai com o Michel, então... O Michael é o titular dele, né? O Michael é o titular, ele vai ter... Acho que o importante disso, não tendo o Jean-Pierre, é essa sequência de jogos aí que o Luan está tendo, né? Fez gol contra o Santos, fez gol hoje, isso aí faz com que o Luan, e a esperança é essa, de que ele volte a ter confiança e seja aquele Luan que foi em 2017, no tricampeonato da Libertadores. E tem feito gol, né? Sim, acabei de dizer. Muito. Problema, um aparelhinho auditivo aí. Eu disse, foi os gols no Santos e fez gol hoje, tá certo? Ponto final, como sempre, saindo daqui, vamos ao Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. E hoje é quinta, né? Então, terça, quarta e quinta, aos domingos, promoções no Barranquinho. Então, o Complexo do Barranco sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Modo. 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. Agora você vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, para um teatro, para o cinema, para onde você for, não quer saber de estacionamento, tá aí, é Teletaxi. 32, 26, 19, 19,
24 horas à sua disposição. E que é mais importante, que é fundamental, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência, está chegando aí, cruzando as conversas com o Guilherme Macalossi, sempre com assuntos extremamente relevantes. Na virada, meia-noite, Joias na TV com Rossana Rocha. É o que eu digo, não tem dia, não tem semana, não tem mês, não tem data, não tem época para você dar de presente, né? Para a esposa, para a mãe, para a filha, para a namorada, para a amiga, né? Uma joia de presente. Então acompanhe aí Joias na TV com Rossana Rocha. Logo após a 1 da madrugada, aí é a reprise do nosso Dois Toques. Então, se você não viu, tem a possibilidade de ver, se viu pela metade, pode rever, se viu na quer rever todo, então a 1 hora. Eles vão ter chance de aprender comigo de novo. Mais um horário. Sacrifício, né? Eles vão ter. E aí, logo após, vem virando o jogo com Rogério Amaral e toda a programação da nossa RDC TV. Nós voltamos amanhã a partir das 9 horas da noite. Você continue aqui com a sequência da nossa programação. A todos vocês, um grande final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.